28 e 29 de Juízes 6, existe uma sétima coisa que você precisa deixar para trás. Não pode carregar no bornal. O texto diz: e de manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado, e com um segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. E perguntaram uns aos outros: quem fez isso? E depois de investigar, porque vão investigar, não importa, querido, se você vai fazer à noite, vai descobrir, uma hora descobre, por isso você não precisa ter medo, tem que fazer as claras. Concluíram que foi Gideão, filho de Joás. Sétima coisa, rapidamente, no versículo 28 diz que Gideão foi lá e destruiu o poste ídolo e queimou o sacrifício. Você precisa aprender uma coisa, querido, que você vai ter que abandonar a inércia diante do pecado. Você precisa abandonar a indiferença com o pecado. O que eu quero dizer? Antes de Deus aparecer a Gideão, o poste ídolo estava lá? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Estava. Antes de Deus aparecer a Gideão, o povo estava adorando a Baal e a Zera? Sim ou não? Mas Gideão também estava lá, não estava? Eu não posso afirmar que Gideão também estava adorando. E eu posso até concluir que não estava adorando. Eu acredito que ele estava tendo uma postura mais que neutra. Por isso que o Senhor apareceu a ele. Mas mesmo que ele não estivesse adorando, ou estivesse em uma posição de neutralidade, ele estava fazendo vista grossa com o pecado do seu povo. Não é eu que estou indo lá adorar mesmo. O povo vai lá, faz sua adoração, apresenta ídolo a Baal, a Zera. Eu estou maiando meu trigo eu estava. Mas Gideão foi chamado para o novo nível. E quem está no nível que Deus quer, não faz vista grossa com o pecado, nem seus e nem daqueles que estão do seu lado. Presta bem atenção, uma coisa, isso é sério. Isso aqui agora vai dar um clima de seriedade mais do que já está. Tem muita gente que fala assim: é cada um no seu quadrado, cada um cuidando da sua vida. Na igreja isso não rola, isso não cola, isso não funciona. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser um. Jesus orou ao Pai para que nós fôssemos um, como o Pai em Cristo era. E o pecado que acontece, que eu vejo que o meu irmão está cometendo, e eu não o corrijo, esse pecado, mesmo que eu não esteja cometendo, ele me afeta, ele me atrapalha. Ministério do Louvor, está todo mundo aqui, é equipe, está todo mundo buscando. Mas se um de nós aqui estiver com a vida irregular, vivendo coisas que o Senhor desagrada, e um de nós ficar sabendo e não buscarmos corrigir isso, todo o ministério vai ser prejudicado, todo o ministério de intercessão vai ser prejudicado, toda a igreja. Eu já falei aqui sobre o pecado de Acã, e eu me lembro que no dia que eu não vi no culto, o presbítero Carlinhos pregou sobre o pecado de Acã. Porque o pecado de Acã não prejudicou somente ele, prejudicou toda a comunidade, e matou todos os seus filhos e sua esposa. O que eu quero falar é que, como igreja, eu não posso ficar inerte diante dos erros. Amados irmãos, Deus julgou a casa de Eli, porque Eli, como pai, via que seus filhos estavam abominando o altar de Deus, estava cometendo irmãos, ficando com as mulheres iam lá adorar, eles ficavam com as mulheres dentro do templo, levavam a comida para apresentar como sacrifício, eles pegavam e apresentavam a gordura e ficavam com a carne para fazer churrasco, e tantas outras coisas foram abominando. E o pai, Eli, via, e segundo, olha lá, 1 Samuel, capítulo 3, verso 12 e 13, Samuel via, mas Samuel não falou nada. Eu disse no culto passado que eu não quero ser o pastor que vocês gostariam, eu quero ser o pastor que vocês precisam. Eu não quero aqui, meu irmão, em nome de Jesus, eu sei que isso é desafiador, e para mim é difícil, querido. Deus sabe para mim o quanto é difícil chegar para alguém e ter que falar: meu irmão, eu estou observando que isso não está legal, e nós precisamos melhorar isso.
É difícil. Para cada perfil tem gente que é muito fácil, mas para mim é difícil lidar com uma situação. Mas eu prefiro, querido, que você fique com raiva de mim, chateado com mim, mas vai para o céu, porque a chateação passa, do que eu ver você cometendo seus erros e pecados, prejudicando a você e a nós como igreja, e não fazer nada. É isso que o texto de 1 Samuel 3 está dizendo. Deus trouxe condenação para a casa de Eli, porque ele foi irresponsável. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que juraria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, da qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Será que isso é válido? Não é. Mateus capítulo 18 diz: se você vê o seu irmão no pecado, errando, vai você a esse irmão individualmente, fala: meu querido, eu te amo, e por te amar, eu não posso ver você cometendo isso e concordar, querido. Se ele não aceitou, chama alguém, mais uma testemunha que seja idônea, aconselho que seja uma liderança, vai ver essas duas pessoas e conversa. Se ele não aceitou, vai à igreja. E se ele não aceitou, ele é sim considerado como gentil e publicano. Existe um processo de disciplina na igreja. Nós não podemos ficar fazendo vista grossa. Não podemos ficar passando a mão, não é meu amigo. Não, é porque a pessoa é importante. Não é porque o dízimo dele ajuda muito. Nada disso pode corromper uma igreja que teme ao Senhor. Nós temos que entender o que está escrito em Gálatas, para a gente sim chamar as pessoas, corrigir em amor e ter o cuidado para não cometer os mesmos pecados que a pessoa cometeu. Mas nada disso exclui que você precisa. Eu nem vou entrar no mérito de Ezequiel 33, que fala do atalaia, que quando você vê seu irmão no pecado, você precisa avisar, e se ele morrer no pecado, o sangue vai cair sobre ele. Mas se você vê seu irmão no pecado e não avisá-lo, ele morre, a condenação vem sobre ele, mas o sangue dele fica sobre você, por não ter avisado. Querido, a gente precisa a gente quer ir para o próximo nível. Nós queremos crescer para a glória de Jesus, mas existem coisas que têm que ser abandonadas. E uma das coisas que tem que ser abandonada nessa igreja, na igreja de Cristo, é a vista grossa com o erro. Se existe uma norma, querido, tem que seguir. O irmão falou sobre o dízimo aqui há pouco. O dízimo, pastor, é uma obrigação. Não é uma obrigação, mas das normas dessa igreja diz que para ser membro tem que dizimar. E a gente não dizima por quê? Porque a gente é rebelde. Não quer. Meu irmão, presta atenção, eu já tenho dito isso em amor. Existem princípios, existem regras. Se você não quer cumprir as regras, então você precisa procurar um lugar que tem as regras que você vai aceitar, e vai ser muito difícil. Porque quando você encontra algo que é de acordo com uma coisa, vai ter diferença em nenhuma outra. Então, meu querido, em nome de Jesus, minha irmã, aprenda a entender uma coisa. Se formate-se, mude-se, se adeque. Esse é o padrão de Jesus, não é o padrão de uma denominação, é o padrão de Jesus. E como igreja, precisamos ser amigos, irmãos, amando uns aos outros e avisando, queridos, vamos melhorar. Já pensou se nós vivêssemos isso verdadeiramente? Já pensou se os irmãos me vissem cometendo pecado e chegassem para mim e falassem: pastorzão, chega aqui, querido, eu vi que o senhor cometeu uma situação ali, eu acho que seria bom o senhor repensar sobre isso. E até a humildade falou: meu querido, beleza, é assim. A gente tem medo de falar para a pessoa e tem gente que não aceita ser corrigido. E aí eu quero falar como nós vamos acessar novos níveis se a gente está carregando esse tipo de comportamento na bagagem. Não rola, não dá para fazer vista grossa. Gideão estava lá a vida toda fazendo vista grossa com o pecado do povo. Mas no dia que Deus trouxe ele para um novo nível, a primeira coisa é: para de ficar fazendo vista grossa, vai lá e corrija. Vai lá e muda, vai lá e faça algo, alguma coisa diferente. Está dando para entender? Eu falei que ia dar um tom de seriedade, mais do que já estava. Eu quero te fazer uma pergunta simples em nome de Jesus. Você já viu alguém cometendo uma falha, que você julga biblicamente que é um pecado, e você simplesmente não falou nada porque você achava que não era da sua conta? Eu quero te avisar que é sim da sua conta. Somos família unida. Todo mundo está conectado. Se uma parte dessa corrente estiver falha, você sabe o que pode acontecer com todo mundo. Então, em nome de Jesus, eu quero te dar um conselho. Faça em amor. Ore a Deus, peça sabedoria, mas não faça mais vista grossa.
Não precisa publicar para todo mundo. Vai você e a pessoa, conversa, chama para tomar um sorvete, chama para poder assistir um futebol e depois, sei lá, cria uma situação, se você tem medo de chegar aí direto, mas cria um meio, mas não fique com isso, porque o Senhor, Ele está te dando a oportunidade de ser bênção na vida de alguém.